Eu acho que um pouco dessa fala que os outros utilizam de Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, pelo menos eu enxergo e parece que é muitas vezes para querer a pessoa poder continuar nas atitudes erradas sem problema, porque no final Deus me ama, né? Por mais que ele odeie as minhas práticas, mas no final ele me ama. É para meio que trazer um amenizar, né, do evangelho de alguma forma. Mas quando se fala, ó, Deus tá se irando contra você por conta do seu pecado. Não só por conta do seu pecado, mas por conta de você, porque você é o agente do seu pecado. Então ele se ira também contra você, né? E isso traz às vezes muito espanto para as pessoas, porque elas querem não escutar o amor, como a gente falou. Nesses tempos, né, Rogério, que a gente está vendo que hoje pregar sobre o pecado é algo absurdo. Tem até pastores que, nas suas igrejas, quando convidam outros pastores, eles falam para os pastores convidados, ó, pode pregar sobre tudo menos o pecado, por favor, para não afastar o povo, né, não deixar um medo sobre o povo. Isso é um absurdo, mostrando que a igreja é a primeira que deve corrigir, né, o povo de Deus, através dos seus líderes, através dos homens chamados por Deus para fazer tal coisa. Não fazem por quê? Porque querem fazer da justiça de Deus, a hora que Deus fala assim, agora age com a pregação da minha palavra, trazendo repreensão, né, para que Deus possa ajustar a vida do filho. Não, aí a gente prega aquilo que agrada o coração do homem, a gente fala que o pecado sim é ruim, mas não é tão ruim assim, porque o amor de Deus superabunda tudo isso. Né? Aí é a hipergraça, né, que entra também, que eles usam mal aquela passagem, né, que Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí só que o mesmo texto já quebra esse argumento, porque Paulo depois ele fala, mas pecar, ele tem uma parte, né, que ele fala, pecaremos ainda mais por conta disso? Claro que não. O fato da graça superabundar, né, onde abundou o pecado, não faz que a gente queira pecar ainda mais, que é a desculpa que muitos usam, né. Então a gente vê que é de fato uma corrupção completa da palavra, né, quando Verdade. A gente para analisar de fato quem é Deus, quem nós somos, né? E que de fato ele é um Deus que se ira contra o pecado e contra o pecador. Mostra de fato quanto nós estamos afastados de Deus e quanto nós carecemos de Cristo. Verdade. Eu defino o seguinte, se eu tivesse um amigo assim, eu não quero na minha vida. Verdade. Que vai falar sempre coisas boas pra mim, que vai falar sempre que eu estou certo, sempre que tudo que eu tô fazendo é certo, vendo até eu que sei que tô fazendo errado, mas eu quero ver a atitude do meu amigo, ele vai lá e fica... Isso não é um amigo. Na verdade, é um malefício, né? Nem um benefício ter ao seu lado uma pessoa dessa. Verdade. Imagina, então, você falando de Deus, que é o supremo juiz, o Senhor dos senhores, o mais correto entre todos. Como nós podemos definir Deus a respeito da sua glória, da sua santidade, da sua essência, dos seus atributos, e achar que Deus é capaz de olhar para o nosso pecado e só olhar o pecado e não atribuir ao pecador. E dizer, não, esse pecado que é ruim, mas um pecador, ele é bom. Meu filho é bom. O problema é o que ele faz. Então, o pecado por si só tem quase vida, né? Porque, na verdade, é tipo pegar assim, ó, separar a essência do pecado e falar, o problema é o pecado e não o pecador. Na verdade, o problema é o pecador. Exatamente. E a gente acaba vendo isso. As pessoas querendo atribuir bondade para elas de alguma forma e querendo fugir, né, do seu pecado, arrumando desculpa para os seus pecados de alguma forma, né, e querendo se justificar. Quando a gente mostra o Deus que odeia o pecador, que se ira pelo pecado, a gente mostra a doença da pessoa, está mostrando, ó, você está doente, Deus está se irando contra você, você tem uma doença que é o pecado, e se você continuar assim, você vai padecer eternamente, porque essa é a consequência, né, da plena ira de Deus através do inferno. Quando a gente fala isso, é no sentido de alertar, e por amor, não é com uma intenção de superioridade, ou de querer descer juízo ou querer se colocar superior, porque as pessoas quando escutam isso, parece que elas acham isso, né, que não, os crentes estão falando isso aí porque eles querem se colocar superior. Não, é pro seu próprio bem. Não, é porque na verdade ele entende que ele também é pecador e foi curado por causa do amor de Deus. E o desejo, né, a ênfase que ele dá nisso é porque ele foi curado, ele sabe qual é a cura. Por isso que ele fala, você precisa sair dessa doença, e só o Cristo ressurreto. É interessante, né? Como se o homem ele estava em paz com Deus, ele tinha amizade com Deus. Só que ele
ele se coloca, como o Felipe falou, por livre e espontânea vontade, como um inimigo de Deus. Ele vai contra Deus e nesse momento ele é inimigo agora de Deus. Eles não podem mais andar juntos. Deus não pode olhar mais o ser humano caído, né, em pecado, como seu amigo, seu próximo. Automaticamente ele é inimigo de Deus. E a palavra fala isso, eu vou ler aqui. E agora então ele precisa de um mediador, né, para se aproximar novamente desse Deus. E esse mediador é somente através de Cristo. Não é só Cristo que pode vir com a bandeirinha branca, né? Quando a gente vê nos desenhos, né, aquela bandeirazinha branca, só através de Cristo ele pode trazer a bandeira branca e trazer de novo a paz com Deus, pode reconciliar o homem com Deus, que é sim alvo da ira de Deus, porque ele se distanciou, ele pecou contra Deus e ele se colocou em inimizade contra Deus. E somente através de Cristo, para trazer a bandeira branca da paz e reconciliar de volta o homem com Deus. Como fala, né, a palavra de Deus, Cristo fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente ele pode mediar e trazer essa paz novamente. Eu queria só ler aqui rapidinho Efésios 2, que acho que mostra isso muito bem, que diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, olha só, fazendo a vontade da carne, porque quer, e dos pensamentos, éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Olha só, ele era filho da ira, inimigo de Deus, então é alvo da ira de Deus, porque se distanciou de Deus e vivia como queria. Aí, mas no verso 4 vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém. Ou seja, somente através de Cristo, somente ele pode mediar e trazer essa amizade, né? De onde veio uma inimizade, né, que o homem por conta própria pecou lá no início contra Deus e agora está como um inimigo de Deus e assim é alvo da ira de Deus por conta do seu pecado, somente através de Cristo. Deus foi muito misericordioso, né, Felipe, como você estava falando. O ser humano que se coloca contra Deus, ele se opõe contra Deus, ele se coloca por livre e espontânea vontade como inimigo de Deus, mas o texto fala: mas Deus, sendo ainda assim rico em misericórdia, ele, por conta do grande amor com que nos amou, sem merecermos, ele, através de Cristo, ainda assim salva pecadores, né? E é incrível. A gente tem que entender a ira de Deus, tem que entender sim a justiça de Deus, para que o evangelho através de Cristo faça todo sentido. É verdade, cara. E aí eu pergunto, quem somos nós para querermos um Deus mais agradável ao nosso querer? Será que é assim que vamos nos encontrar com o Senhor no dia do juízo? A gente precisa refletir sobre isso. Porque essa arrogância que o homem vive nos dias atuais, Rogério, faz com que ele vá vivendo como se Deus não existisse, porque ele não quer aceitar esse Deus das Escrituras, que é um Deus justo, mas é um Deus de amor e misericórdia abundante, mas ele não aceita o lado que Deus vai punir o pecador. Ele quer que Deus sempre seja bom. Porque como Deus, sendo tão bom, possa permitir essas coisas acontecerem? Simples, porque o homem está no pecado. Simples, porque as coisas que acontecem debaixo desses céus é puramente obra do próprio pecado do homem. E a gente não quer ouvir isso. Mas essa é a realidade que não é minha, irmãos, amigos, queridos que nos assistem. Essa realidade é do próprio Deus. Eu queria então ler, né, algumas passagens, 3 passagens aqui, que vão dar base, né, e mostrar. A primeira dela é Salmo 5, verso 5, que diz assim: os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Não fala que Deus odeia só o pecado. Fala que ele aborrece, ou seja, se indigna, detesta, odeia todos os que praticam. Não só o pecado, mas aquele que pratica, aquele que é o agente do pecado. Deus se ira, sim, contra essas pessoas. E olha só o que o Salmo 7, também verso 11, vai falar. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação
todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem no pronto para ele, preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. E vai falando, né, dessa questão. Olha só como Deus se indigna contra o pecador também. E aí Abacuque 1, verso 13, como o Felipe havia falado, né? Como Deus vai olhar para o pecado e para o pecador e não se irá contra isso. Por quê? Porque faz parte da sua própria essência, a sua santidade, a sua justiça. Abacuque 1:11, verso 13 vai dizer: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Mas olha como fala: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. É por conta da natureza de Deus, é por conta da justiça de Deus, é por conta de quem ele é que ele tem que sim detestar o pecado e o pecador, se irá contra o pecado e o pecador, porque justamente ele é um Deus justo e santo. Mas não para por aí, né, Felipe? Como nós falamos. Agora a pergunta é, e aí? Como é que você se encontra diante do Senhor? Vivendo como o pensamento que Deus só odeia o que eu faço, mas não me odeia, me ama, né? Como canta muitas canções, Deus me ama, me ama, me ama, me ama, mas nunca vai corrigir. Se ele te ama tanto, será que ele não vai te corrigir? Não é essa a realidade que a Bíblia mostra. Você viu as leituras dos textos, né? Estamos discutindo à luz das Escrituras, que também nos dá todo o embasamento, principalmente o texto de Romanos. Aí cabe agora você olhar e ser, pela graça de Deus, alcançado pela luz do Espírito, a entender que Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Então qual é a minha postura? Que eu possa, nesse momento, abrir meu coração e falar: Senhor, eu tenho vivido não só como um pecador, mas também pratico o pecado. Livra-me, salva-me, muda a minha vida, converta o meu coração, para que eu possa viver uma vida de santidade e que glorifique a obra do Senhor na minha vida. Faça essa oração, clame ao Senhor, peça a Deus. Pode ser que você esteja aí e ouvindo esse nosso estudo e já passou por várias verdades. Só que agora você está tendo a possibilidade de ouvir a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a única que pode salvar e tirar o homem do pecado de uma vez para todo sempre. Por quê? Porque hoje ele começa uma obra, mas certamente um dia estaremos com ele eternamente. E nunca mais o pecado vai se fazer presente em nossas vidas. Deus te abençoe e também pedimos a você que compartilhe esse vídeo. Além de compartilhar, enviar no WhatsApp para os seus amigos, convidar e se inscrever no nosso canal se caso você não for inscrito, deixar o seu like se você gostou. Forte abraço, Deus abençoe.